Bom, muitas pessoas usam determinados argumentos para falar que o Brasil não tem tradição protestante. E hoje eu vou falar um pouco sobre esses argumentos, vou tentar refutar aqui esses argumentos. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o seu like, sem relação, bora pro assunto. Bom, um dos primeiros argumentos é que o Brasil não tem história protestante. Vocês protestantes chegaram, sei lá, no período do regime militar, entendeu? As ideias, né? Mas é um grande erro da parte das pessoas que falam isso, né? Em 1532, chegou o primeiro protestante do Brasil, né? Que era o luterano Eliodoro Eoboano. E Eliodoro, ele era filho de um amigo de Lutero, né? Ele fez uma viagem até o Brasil, né? Depois ele saiu do Brasil também, mas logo após, em 7 de março de 1557, chegam os primeiros missionários franceses calvinistas, né, mandados pelo próprio João Calvino, né, ao Brasil. E em 10 de março de 1557 fizeram o primeiro culto protestante do Brasil. Não só o primeiro culto protestante do Brasil, mas como o primeiro culto protestante das Américas, né? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil teve o primeiro culto protestante das Américas, né? E logo no ano seguinte, né, em 1558, né, eles foram obrigados, foram presos e tal, obrigados a falar do que criam. E nesse momento surge a Confissão de Fé de Guanabara. E essa Confissão de Fé de Guanabara não foi só a primeira Confissão de Fé do Brasil, não foi só a primeira Confissão de Fé das Américas, mas foi a primeira Confissão de Fé reformada do mundo e a quarta Confissão de Fé protestante do mundo. Então, falar que o Brasil não tem história protestante, é negar tudo isso, né? E a gente teve outras tentativas de entrada do protestantismo no Brasil também, né? Em 1808 chega um missionário anglicano, Henry Martin. Depois você tem em 1816 a abertura para a igreja anglicana. Em 1824, né, mais exatamente em 3 de maio de 1824, chegam os primeiros luteranos do Brasil, né? Vindos da imigração alemã, incentivada pelo próprio Dom João VI e Dom Pedro I, e pela própria Dona Leopoldina. Então não tem como falar que o Brasil não tem história protestante, porque tem sim história protestante. Bom, outro argumento é de que foram os americanos que trouxeram o protestantismo para o Brasil, e isso é uma grande mentira. Eu acabei de falar que foram os franceses, né? Foram pessoas de origem latina, né, que trouxeram o protestantismo para o Brasil. Antes dos primeiros americanos protestantes pisarem no Brasil, você tem a chegada de franceses, holandeses, de alemães, de ingleses, todos esses no Brasil antes mesmo dos primeiros americanos pisarem no Brasil. Então, falar que o protestantismo foi trazido pelos americanos é errado. É claro que sim, houveram missionários americanos protestantes no Brasil, né? Vieram sim alguns missionários dos Estados Unidos, né? Mas é meio lógico que viriam missionários protestantes dos Estados Unidos, mas não é preciso usar muito a lógica para você perceber que, bom, é um país colonizado por outro país protestante. E é um país com 300 milhões de pessoas. Então é meio lógico que viriam sim alguns protestantes americanos ao Brasil. Outro argumento famoso é que o regime militar ajudou os protestantes a crescerem. Essa é uma grande falácia, inclusive. Até 1816, não tinha como os protestantes crescerem no Brasil, porque os protestantes eram perseguidos. Até foi em 1816 que foi permitida a entrada de protestantes no Brasil. E até 1889 houve o crescimento de protestantes no Brasil, o grande crescimento de protestantes no Brasil, mas a partir de 1889 até 1930, mais ou menos, houve de novo a perseguição aos protestantes no Brasil, né? E inclusive com a conivência em determinados momentos das próprias autoridades. Isso por quê? Porque durante o Império os imperadores protegiam os evangélicos. Já durante a República havia momentos em que as próprias autoridades eram coniventes com essas perseguições. Então só para vocês perceberem aí a diferença do período monárquico do republicano. Os protestantes foram mais perseguidos durante a República do que durante o Império. E só com o fim dessa perseguição aos protestantes em 1930 que nós protestantes começamos a crescer, né? Que os evangélicos começaram a crescer no Brasil. E se você for olhar o padrão desse crescimento do protestantismo no Brasil, você vai ver que esse padrão se repete desde 1940, desde antes do período militar. Em 1940 os evangélicos eram 2,6% da população. Em 1950
eram 3,4%, né? Já eram 3,4%. Ou seja, olha aí o crescimento. Em 1940, 2,6%. Em 1950, 3,4%. E se você olhar, o número de protestantes em 1940 é mais ou menos 4/5 do número de protestantes em 1950. Então é esse padrão de crescimento e que se estende nas próximas décadas, né? Em 1960, esse número cresce de 3,4% para 4,3%. Continuando com aquele mesmo padrão de 4/5 que eu disse, né, anteriormente. Em 1970, o número sobe para 5,2% e continua com o mesmo padrão. Em 1980, o número sobe para 6,6% e em 1990 para 9%. Já em 2000 temos 15,6% da população sendo evangélica, em 2010 são 24% da população e em 2020 são 31% da população. Então há um padrão de crescimento dos protestantes no Brasil, né? E esse padrão vem desde 1940, então não vem do período militar. Foi quando os protestantes tiveram a sua liberdade de levar a palavra de Deus, né? E a sua liberdade de pregar, né? E sem ser perseguidos, aí é claro o protestantismo ele se espalhou no Brasil, né? O outro argumento é, mas o protestantismo cresceu nas cidades, né? E eles usam esse argumento para falar que cidades, como as cidades, elas têm mais corrupção, portanto o protestantismo cresceu nos lugares com mais corrupção, entendeu? O protestantismo cresceu nos lugares com mais imoralidade, alguma coisa assim. Essa lógica que eles usam. E é interessante porque nada a ver, os mesmos protestantes do Brasil cresceram na zona rural, né? Eles se firmaram na zona rural. Há uma expansão para a cidade, mas só depois com a transição do meio rural para o meio urbano. O protestantismo, antes dele se firmar nas cidades, antes do crescimento das cidades, eles se firmavam no meio rural, onde a igreja católica não podia chegar no meio rural, as igrejas evangélicas chegavam primeiro. Então havia um crescimento no meio rural. É só você olhar a quantidade de protestantes no Brasil, a porcentagem de protestantes no Brasil por estado, que você vai ver que os estados com menos densidade populacional são os estados com mais protestantes. Então foi esse o vídeo, se inscreva no canal para continuar vendo os nossos vídeos, né? Ative o sininho e dê o seu like para me ajudar nesse trabalho que eu faço aqui nesse canal. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver. Então é isso e fique com a paz do Senhor.